Irmãs e irmãos, boa noite. Somos gratos pela honra que o Senhor nos concede de podermos ser contados entre os verdadeiros adoradores. Quem somos nós, né? Quem somos nós para poder ter essa alta honra de poder adorar ao Deus Santo, Santo, Santo? Mas Ele nos deu isso pela graça e nós não podemos negar isso a Deus. Se nós pecarmos em deixarmos de adorá-lo, estamos fazendo coisa pior do que o ímpio. Deus nos ajude, a termos essa consciência de que nós somos adoradores e seremos por toda a eternidade. Irmãos, a gente vai continuar então a exposição de Romanos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8 até o 17 agora. Terceira parte dessa exposição, Romanos 1, de 8 a 17. Comecei cedo. Misericórdia. Vamos ler? Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Até aqui, é o 17. Oremos mais uma vez. Pai, essa porção magnífica da Tua Palavra traz ensinamentos preciosos que nós desejamos aprendê-los nessa noite. E por isso pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, conduza-nos nesse estudo, edifica-nos sobre a Tua verdade, Senhor. Faz com que a igreja possa ser bem suprida, bem nutrida, fortalecida, consolada e exortada pela palavra, e especialmente por essa porção da carta aos Romanos. Senhor, nós desejamos crescimento espiritual e desejamos também entender como nos comportar como igreja de Jesus Cristo. E por isso precisamos de orientação, de profecia, sem a qual nós nos corrompemos facilmente. Por isso eu peço que o Senhor preserve a Tua igreja, através da pregação, da exposição, do ensino da Tua palavra, que ela, a Tua igreja, o nosso pequeno rebanho, continue nesse trilho correto, reto e preciso, que é o trilho das Escrituras. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós já vimos a semana passada que Paulo se apresenta à igreja. Paulo, ele dá algumas qualificações suas quando ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, e posteriormente ele se apresenta como apóstolo, alguém que foi chamado, para ser apóstolo.
e também separado para o Evangelho. Ele conta, além do seu chamado, ele mostra a sua posição de servo, em primeiro lugar, depois de apóstolo, ou seja, ele mostra a sua posição humilde como um servo, um escravo de Jesus Cristo, que ele tem extrema honra em ser esse escravo de Jesus Cristo, e também mostra que ele também recebeu, não conquistou por si mesmo, mas recebeu autoridade apostólica para poder servir a Deus e o reino de Jesus Cristo. E o objetivo disso, tanto da sua posição, do chamado como servo e depois como apóstolo, nada mais é do que expansão do Evangelho. Ele foi chamado para pregar o Evangelho, para fazer o Evangelho conhecido. Não é para ser famoso, nem para ficar rico, e nem para fazer os outros ricos, e nem para ficar curando doença para lá e para cá. Deus pode usá-lo até para fazer tudo isso, mas o alvo não é esse. O alvo é separado para o Evangelho. E então, nos próximos versículos, até o versículo 7, a gente percebe algumas características que Paulo fala sobre esse Evangelho que ele passa a pregar. A partir do versículo 8 agora, a gente vai poder ver, e principalmente os dois últimos versículos que nós lemos, o versículo 16 e 17, nós vamos perceber que Paulo vai falar algo que os estudiosos, durante todos os tempos, se a gente puder trazer em uma única expressão o que eles entendem, todos os estudiosos, todos os teólogos, os maiores pensadores da teologia reformada de todos os tempos, eles enxergam essa porção que nós acabamos de ler, ou melhor, enxergam toda a carta de Romanos, a carta escrita aos Romanos, como a cordilheira dos Andes da Bíblia, como a parte principal da Bíblia, como aquilo que tem um conteúdo que resume praticamente toda a Escritura, toda a revelação de Deus, na carta aos Romanos. É como então se a carta fosse, como eu disse, essa cordilheira imensa, a cordilheira dos... Desculpe, não é a cordilheira dos Andes, a cordilheira do Himalaia, porque eu vou fazer uma comparação com o texto que nós lemos agora, que eles chamam de o Pico Everest. E se eu falar para vocês que o versículo 16 e 17 são o Pico Everest da cordilheira dos Andes, vocês vão me pegar na saída. Porque o Pico Everest fica na cordilheira do Himalaia, né? Tá, só uma brincadeira. Então, os versículos 16 e 17 são o ápice da carta. Eles resumem, eles são o topo dessa montanha imensa que é a carta aos Romanos. Então, esses dois versículos, eles trazem verdades que nós, provavelmente, essa noite, a gente não vai conseguir tirar tudo. Não é objetivo, a gente precisa estudar com bastante afinco, com bastante cautela, com tempo, com paciência, porque existem porções das Escrituras que merecem maior atenção. E esse é um dos trechos, principalmente os versículos 16 e 17. Mas antes de falar sobre os dois versículos 16 e 17, que seria este cume da carta aos Romanos, a gente percebe que eles fazem eles vêm da introdução, que nós vamos acabar de falar sobre a introdução nessa noite, que vai do versículo 8 até o versículo 15, aí termina a introdução de Paulo, e o versículo 16 e 17 passa da introdução para o tema da carta, propriamente dito. Então, o versículo 16 e 17 faz esse link, faz essa ligação da introdução para o tema, que a gente vai estudar ao longo de toda a carta aos Romanos. Obrigado, irmão. Então, para encerrar esse prefácio, vamos fazer uma análise, então, do versículo 8 até o versículo 15, que é a nossa primeira parte essa noite. Nós vamos ver como que Paulo encerra, então, a sua apresentação, a introdução da carta, e ele expressa um desejo do seu coração. Então, essa primeira parte que nós vamos ver nessa noite, do versículo 8 ao versículo 15, a gente poderia dar como tema para essa parte o amor de Paulo pela igreja de Roma. Ele vai encerrar falando um pouco sobre isso. A gente poderia olhar por esse prisma. É o amor de Paulo pela igreja dos romanos. Paulo, ele se sentia responsável por aquela igreja de alguma forma,
ainda que ele não tenha sido o seu fundador. Nós não temos informação nenhuma sobre o fundador daquela igreja. Por isso, como nós já dissemos em aulas anteriores, provavelmente a igreja foi fundada por próprios judeus que, no dia do Pentecostes, foram alcançados pelo Evangelho, converteram-se do judaísmo para o cristianismo, e moravam em Roma, estavam em Jerusalém no dia do Pentecostes, foram alcançados pelo poder do Evangelho, voltaram para Roma, fundaram a igreja, e a igreja começou a caminhar bem. Então ela já tinha uma certa estrutura, mas ela nunca tinha recebido visita de nenhum apóstolo. Pelo menos Paulo entendia isso. Não foi Pedro, não foi Paulo, seu fundador, nenhum dos outros apóstolos, e nem tampouco tinha recebido alguma visita de algum apóstolo. Por isso, Paulo se sentia nessa responsabilidade. Ele considerava que a cidade de Roma e a igreja de Roma, ou melhor, a igreja de Roma, estava dentro da sua jurisdição, estava dentro da esfera de ação apostólica de Paulo, porque Paulo foi chamado de uma maneira muito especial, e ele mesmo entende isso, que Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios. E aquela igreja era uma igreja basicamente formada, na sua maioria dos membros eram gentios. Então, ele tinha essa responsabilidade, batia no coração dele essa responsabilidade. Ele tinha consciência de que ele devia isso àquela igreja, uma visita. Devia uma visita de supervisão, um acompanhamento, alguma coisa. Paulo tinha esse fogo no seu coração de chegar até Roma. Óbvio que não era o objetivo final de Paulo. O objetivo final de Paulo, ele explica na própria carta aos Romanos, capítulo 15, ele diz que ele queria chegar, na verdade, até a Espanha. Mas ele queria ir até Roma, porque Roma ele entendia que seria o quartel-general das igrejas gentílicas, especialmente do Império Romano. Por quê? Porque Roma era a capital do Império Romano, óbvio, né? Então, ter uma boa igreja bem fundamentada em Roma era o sonho de Paulo, era o anseio de Paulo. E de lá poder também chegar até os confins da terra, que naquele tempo seria o limite do mar, que era a Espanha, era onde Paulo queria chegar. Bem, então esse era o desejo de Paulo. Dos versículos 8 ao versículo 10, a gente percebe o amor de Paulo demonstrado através de oração. Você percebe no versículo 8, entrando então no texto que nós estamos estudando, acompanhem comigo. No versículo 8 que a gente leu, a gente percebe que Paulo começa a orar. De 8 a 10 ele faz uma oração. Em primeiro lugar, na sua oração, ele dá graças pela igreja de Roma. Ele agradece por aquela igreja. Ele diz que, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, no tocante a vocês, ó romanos, meus irmãos em Cristo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Por quê? Ele dá um motivo, porque ele dá graças a Deus. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele entende que a igreja estava bem estabelecida e tinha uma fé genuína, uma fé robusta, uma fé real, correta em Jesus Cristo. Então ele dá graças a Deus por isso. Ele dá graças a Deus também porque ele percebe que essa fé não ficou encapsulada, não ficou aprisionada somente em Roma. A igreja poderia ir bem, muito bem, obrigado, e que se dane o mundo. Mas não é isso que a igreja fez. A igreja de Roma, apesar de não ter sido visitada por nenhum apóstolo, e a gente percebe que então Deus é maior do que qualquer ação humana, e ele já operava na igreja de Roma de uma maneira bastante poderosa. E através da igreja de Roma, o evangelho já estava sendo propagado pelo mundo. O termo que Paulo usa aqui é amplo, né? Então é interessante. O que nós já aprendemos aqui? A gente já tira algumas aplicações, né? A gente percebe que o cristianismo é uma religião, e não tem problema a gente dizer religião, mas o cristianismo é uma religião que tem um desejo grande.
o cristianismo tem uma ambição muito grande. E se eu puder fazer uma comparação aqui, obviamente, um é um extremo do mal e outro é o extremo do bem. Se nós pudermos comparar a mesma ambição que há no cristianismo, era uma ambição que havia num homem chamado Adolf Hitler. Qual era o desejo de Hitler? Conquistar o mundo. Ele não queria a Alemanha, não queria só a Europa, ele não queria só ele queria o mundo inteiro. O cristianismo anseia, ambiciona pelo mundo. Nós, como cristãos, nós desejamos conquistar o mundo. Esse é o desejo do crente. O crente não quer ficar somente preso em sua cidade, ou em seu bairro, ou em sua rua, onde ele mora, mas o desejo do crente, o desejo do cristão, é conquistar o mundo para o seu Senhor, Jesus Cristo. E isso, os romanos já estavam trabalhando nesse sentido. Então, por isso, Paulo dá graças a Deus. Eles entenderam o Evangelho. A fé deles é uma fé já que está sendo transmitida, é contagiosa, ela já está sendo levada para fora dos limites de Roma. Já começou, o mundo já está falando dos romanos, no sentido de que eles não no sentido de que eles eram valentes, como realmente era um povo valente, mas no sentido de ser adoradores de Jesus Cristo. A fé deles já estava sendo falada no mundo inteiro, já estava sendo conhecida no mundo inteiro. Então, olha só como é que Paulo trata aqui. O motivo de dar graças a Deus era por causa disso. Eles tinham uma fé genuína e essa fé já estava sendo anunciada para fora das fronteiras de Roma. E por isso ele agradece a Deus por aquela igreja. Em segundo lugar, Paulo ora também, a partir do versículo 9, versículos 9 e 10, Paulo diz que Deus é testemunha dele, de como ele, no seu espírito, e Deus é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. A segunda parte da oração de Paulo, então, é pedir a Deus uma boa ocasião de poder estar em Roma, de poder ir até Roma. Ele entendia, dentro dessa esfera de ação da sua jurisdição apostólica, que Roma estava dentro, então, como eu já disse, dentro da sua esfera de ação, e ele entendia que ele precisava estar pessoalmente lá. Ele entendia que a sua visita a Roma ia trazer algum auxílio para ela, para aquela igreja. De alguma forma, Paulo presente naquela cidade, presente no meio dos irmãos da igreja de Roma, ele ia poder, quem sabe, corrigir alguma deficiência, auxiliar em alguma estruturação daquela igreja, edificar aquela igreja em algum sentido, ensinar alguma coisa que eles ainda não tinham, possivelmente não tinham, a respeito do Evangelho, algo que talvez eles ainda não soubessem. Então, Paulo tinha essa esperança de vê-los pessoalmente. Paulo tinha essa esperança no seu coração, para que pudesse então trazer algum auxílio, alguma edificação para eles que ainda faltasse. A autoridade delegada por Deus aos homens, a gente precisa entender isso. A esses homens escolhidos, é usada para a confirmação de uma igreja local. Esse é o princípio de Deus. Quando Deus estabeleceu a igreja, antes de estabelecer a igreja, percebam, ele levanta apóstolos. Esses apóstolos tiveram como sucessores os presbíteros. E os presbíteros hoje são como a estrutura de uma igreja. Não é que a igreja está sobre os presbíteros, no sentido de que os presbíteros são a rocha ou a pedra angular da igreja. Quem são os homens para manter uma igreja? Por sua força, por sua sabedoria ou por algum poder? Não é isso. Mas a gente entende que Deus usa essa é a maneira de Deus. Ele usa homens para a edificação da igreja. No capítulo 4 de Efésios, você estuda isso com mais detalhes, no capítulo 4 de Efésios.
Diz ali que ele levanta homens com alguns dons, alguns ministérios, para a edificação da sua igreja. E aqui Paulo entende isso. Ele usa no versículo 11 a palavra confirmar. Vejam que ele diz no versículo 11, para que sejais confirmados, no final do versículo 11. Confirmados tem o sentido de consolidados, firmados ou fortalecidos. Quer dizer que através de uma boa liderança, através de uma boa orientação apostólica, como era no caso de Paulo, e posteriormente hoje as igrejas bem fundamentadas por uma boa liderança, uma liderança bíblica, essa igreja é confirmada. Como é que ela é confirmada? Ela é alicerçada. Então é isso que Paulo tinha no seu coração, e a gente entende já isso também. A liderança precisa ser muito bem escolhida. A liderança precisa ser muito bem orientada. A liderança precisa ser muito bem esclarecida, fortalecida, animada muitas vezes. E a liderança precisa ter esse apoio também da igreja local, para que ela também mantenha a igreja local de forma saudável. Uma boa liderança é a maneira que Deus usa para estruturar bem a igreja. A gente precisa entender isso. E Paulo, então, como líder aqui, ele entende isso. A partir do versículo 11 agora, do versículo 11 até o versículo 15, Paulo vai explicar, então, o que significa isso, o que significa essa ânsia que ele tinha, esse desejo de visitá-los. Por quê? Ele coloca alguns porquês agora. Do versículo 11 até o versículo 15, Paulo vai nos explicar alguns porquês desse seu ardente desejo de visitá-los, né? E de passar algum tempo lá em Roma com a igreja. O primeiro porquê, versículo 11, porque Paulo queria repartir com eles algum dom espiritual. Ele diz aí no versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O que seria, na ideia de Paulo, dom espiritual? Analisando isso, muitos autores, muitos estudiosos, não têm absoluta certeza do que Paulo quis dizer com dom espiritual. Mas a gente entende alguma coisa sobre dom espiritual, que provavelmente Paulo quis dizer que seria uma ajuda para discernir pessoas com talentos para a edificação geral da igreja. Dom espiritual não seria somente ou propriamente somente um dom miraculoso, como por exemplo o dom de falar em línguas, porque o próprio Paulo ensina aos coríntios que o falar em línguas é bom, se houver quem interprete, porque se não houver quem interprete, aquele dom não serve para nada. Pode falar em línguas, mas se ninguém entender o que aquela pessoa falou, o que os irmãos da igreja levam para casa, né? Nada. Não traz edificação nenhuma. Então, só falar em línguas, por exemplo, não resolve. Então, dons aqui, que também são dons espirituais, seriam dons, por exemplo, dons que realmente trazem real edificação. O dom de ensino. Talvez Paulo queria dizer assim, eu quero estar com vocês para descobrir pessoas no meio de vocês que possam ser bons mestres, possam ser bons pregadores, possam ser boas irmãs mais velhas que sirvam de modelo para as mais novas. Não é isso que a Bíblia ensina? Que pessoas que ensinem as outras no caminho da fé cristã, nos princípios cristãos. Não é? Então, talvez esse era o dom que Paulo estava falando. Dons de serviço, bons diáconos, que possam estar apaziguando possíveis controvérsias dentro da igreja, possíveis conflitos por falta de alguma coisa, por falta de uma administração correta, principalmente das finanças. Não é? As finanças, na verdade, sempre foram problemas que precisariam ter homens de respeito, homens de responsabilidade para administrar as finanças de uma igreja, porque as finanças de uma igreja causam muita controvérsia, traz muita polêmica. A má administração financeira de uma igreja, por exemplo, causa uma ruptura muito séria na igreja.
né? E então, quem sabe Paulo estava dizendo isso, eu vou aí para ajudar vocês, para ver se a gente descobre, eu quero ajudar vocês, porque ele cria na sua sabedoria, concedida por Deus, ele não está fazendo isso de forma ensoberbecida, de forma alguma. Ele menciona humildemente, no capítulo 1, que ele não passa de servo de Jesus Cristo, apesar de ter essa autoridade apostólica, que não vem dele, mas foi conferida por Deus. Então ele sabe que isso não é dele propriamente, mas ele tem que cumprir aquilo para o qual ele foi chamado, como autoridade apostólica. Então, é isso que ele está querendo dizer. Eu quero estar com vocês para levantar homens e mulheres que sejam aptos para ajudar a vocês, para edificar vocês. Uma boa liderança, uma liderança bíblica, bons presbíteros, bons diáconos, eu quero auxiliar vocês. Provavelmente é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Por isso que eu quero estar com vocês aí. E ele orou por isso. Segundo o desejo de Paulo, segundo o porquê de Paulo, versículo 12, porque ele queria confortar e ser confortado entre eles, ou por eles. O que Paulo quer dizer com isso? Quando Paulo, enfim, confirmasse esses dons espirituais, pessoas com esses dons, óbvio, o dom não anda por aí sozinho, né? O dom precisa estar dentro de alguém, para alguém usar aquele dom para a edificação da igreja, né? Senão o dom não funciona. O dom tem que estar dentro de uma pessoa. Desculpa, irmãos, é a força da explicação aqui, né? Mas, e se ele descobrisse essas pessoas com esses talentos, com esses dons, o que ele alcançaria? Ele alcançaria conforto. E a igreja também, a igreja ficaria tranquila. A igreja, lógico, iria continuar enfrentando lutas, mas ia estar bem estabelecida, digamos assim, né? E então, a segunda coisa que Paulo gostaria de estar com eles, que ele menciona, o segundo porquê, é porque ele queria ser confortado e queria também confortar aquela igreja, depois de descobrir esses dons espirituais. Então, outra coisa que a gente aprende aqui é que a edificação é mútua, como também o conforto é mútuo. O conforto a liderança é confortada pela membresia que atua, e a membresia atuante, firme na igreja local, ela também é conforto para a liderança que a instrui. Então vejam, há uma reciprocidade aqui de conforto. Paulo diz, né, que para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então esse é o desejo de Paulo, de ser confortado e de confortar. Terceiro porquê que Paulo gostaria muito de estar com os romanos. Versículo 13. Porque queria colher algum fruto espiritual deles. O que significa agora fruto espiritual? No versículo 13 ele diz, vejam o versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Como fruto espiritual, Paulo, como um bom cristão, além de ser um apóstolo, ou mais do que um apóstolo, como um bom cristão, Paulo gostaria de fazer novos discípulos. Fruto espiritual agora, ele está querendo dizer, primeira coisa, fruto espiritual, fazer novos convertidos. Fruto espiritual é isso também. A gente, como reformado, precisa aprender isso. Nós precisamos ter mais sede de fazer discípulos, não para nós, mas para Jesus Cristo. Nós vamos ter mais fome e sede de evangelizar. Paulo tinha essa fome. Agora, fruto espiritual, é isso que ele quer dizer. É um fruto de ver novos convertidos, gente nascendo de novo dentro da igreja, gente sendo alcançada pelo Evangelho, aumentando em número a igreja local de Roma. É isso que Paulo gostaria de estar lá. Ele falou, eu sei que vocês estão fazendo bem o trabalho de vocês, mas eu quero ajudar vocês. E com isso também eu quero participar, colhendo algum fruto. O fruto aqui não é dinheiro não, irmãos. O fruto é ver novas conversões dentro da igreja. E, em segundo lugar, fruto espiritual também quer dizer que não só fazer novos convertidos, mas fazer com que esses novos convertidos cresçam. É a mesma vontade
de uma mãe, de um pai. A vontade dos pais é que eles possam ter filhos, e não somente ter filhos, mas que eles possam ter filhos que cresçam de forma saudável, que sejam homens e mulheres de bem, que sejam pessoas inteligentes, capazes, bem colocadas na sociedade, se possível. Não é? Então esse é o desejo do pai e da mãe. E é o desejo de Paulo. Paulo não quer somente ver novos nascimentos dentro da igreja, mas ele quer que esses novos nascimentos ou novas pessoas convertidas também desenvolvam a sua fé. Não tem sentido fazer discípulos, mas largar no mundo, porque Jesus não mandou só fazer discípulo. Ele mandou fazer discípulo e mandou que ensinasse todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Confiram lá no último capítulo de Mateus, é isso que Jesus diz. Não é só fazer novos convertidos, mas fazer com que esses novos convertidos cresçam na fé, desenvolvam em santidade. Então é esse o fruto que Paulo diz em terceiro lugar. Eu quero frutos entre vocês. Em quarto lugar, o quarto porquê de Paulo ele queria também pagar uma dívida. O versículo 14, Paulo menciona uma dívida. Ele diz assim: pois sou devedor. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer o seguinte: Paulo está na posição de quem recebeu o Evangelho de Deus. Ele diz que eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Paulo recebeu o Evangelho das mãos de Deus. Ele diz que o Evangelho que ele prega, ele recebeu direto de Deus. Vocês viram conosco em Gálatas, capítulo 1, semana passada. Então a gente entende que Paulo, ele tinha uma dívida, porque Deus lhe deu o Evangelho, e não era só para ele mesmo. O Evangelho que Deus deu para Paulo era para ele repartir com todas as pessoas que ele pudesse. Com todas as pessoas que ele pudesse. Então, a gente podia entender que no coração de Paulo estava mais ou menos assim. Ele entendia que sonegar o Evangelho é como um crime de apropriação indébita. O que significa isso? Significa que ele está com um bem que ele recebeu de uma pessoa. Ele recebeu de uma pessoa, vamos supor, uma boa quantia em dinheiro. Essa pessoa deu para Paulo. Mas disse assim, essa pessoa que é o dono do dinheiro, entregou esse dinheiro na mão de Paulo e falou assim: Paulo, você leva lá na casa do José, porque esse dinheiro que eu estou dando não é para você, é para o José. Você tem que levar lá na casa dele, não é teu. Então é isso que Paulo sentia no seu coração. Ele recebeu o Evangelho de Deus, esse Evangelho alcançou a vida dele, mas não era só para ele. Ele tinha a dívida com Deus e com o mundo. O cristão tem uma dívida com o mundo. Por isso que nós somos uma religião que almeja o mundo. Nós almejamos alcançar o mundo. Lógico, a maioria de nós aqui não vamos conseguir talvez chegar até a Coreia do Norte para pregar o Evangelho lá. Talvez nós não vamos ser levados para outro país para pregar lá. Mas nós temos que alcançar todos quantos possível. Todas as pessoas quanto for possível para cada um de nós. Nós devemos ter esse anseio. Nós devemos sentir a mesma dívida que Paulo sentia. Eu devo pregar o Evangelho. Eu tenho essa dívida para com Deus e para com o mundo. E esse era o desejo que ele tinha então no seu coração, de estar lá com os romanos, para alcançar mais vidas. Em último lugar, no versículo 15, Paulo diz o outro porquê que tanto ele queria estar em Roma. Porque Paulo se sentia pronto. O que é se sentir pronto? Paulo sentia que estava pronto. Ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo se sentia pronto, no sentido de estar maduro.
Paulo se sentia pronto, também no sentido de estar preparado o suficiente para levar o evangelho até Roma. Paulo se sentia pronto no sentido de ter ânimo e determinação para isso. Acompanhe comigo. Paulo já havia pregado o evangelho durante 15 anos quando ele escreve essa carta. Provavelmente em torno de 15 anos, dizem os historiadores. Ele diz no capítulo 15 de Romanos que ele já tinha cumprido todo o ministério, ou toda a região de ação que ele tinha conhecido até então. Dentro do Império Romano, ele já tinha pregado na Ásia e em todas as regiões ali em volta de Jerusalém. Então ele faz um mapeamento da região, e durante todos esses aproximadamente 15 anos, ele já havia cumprido e já havia visitado e pregado o evangelho em todas as cidades conhecidas até então. Então ele diz que eu estou pronto. Talvez ele já estivesse sentindo no seu coração que o tempo da sua partida já estava chegando. Então pronto também significa assim, eu preciso completar aquilo que ainda falta e eu não estive aí ainda. Então provavelmente no coração dele bate isso. Talvez fosse a sua última empreitada como missionário. Então ele sentia, eu estou pronto, eu estou preparado. Está faltando só Roma e a Espanha. E aí então eu estou pronto para deixar esse tabernáculo ou partir dessa vida. Provavelmente era isso que estava no coração de Paulo. Ele diz, por isso, quanto está em mim. Agora, vejam no versículo 15, ele ainda diz, quanto está em mim. Significa que Paulo tinha esse plano. Ele tinha um projeto. Vejam, Paulo não é um missionário que não tem nenhum projeto, não tem nenhum planejamento. Paulo não é ele é um grande estrategista. Ele fazia as contas, ele calculava. Ele era conhecedor de toda a região, ele era conhecedor de todas as cidades, ele era um homem muito inteligente, tanto que ele é considerado uma das maiores mentes de todos os tempos, o apóstolo Paulo. E Paulo então tinha esse projeto. Agora vejam, ele diz assim, quanto está em mim, eu estou pronto. Mas essa expressão, quanto está em mim, significa que ele entende que não depende só dele. Ele pode ter o projeto correto, ele pode ter um planejamento bem feito, ele está pronto, ele está madurinho, ele está, digamos assim, preparado com muita sabedoria, com muita graça, com muito conhecimento para repartir com os irmãos em Roma e para chegar até a Espanha. Mas quando ele diz, quanto está em mim, quer dizer assim, essa é a minha vontade. Mas eu a submeto à vontade de Deus. Se vocês voltarem um pouquinho no versículo 10, quando ele faz a oração, é exatamente isso que ele fala. Ele fala que ele tem desejo de estar em Roma. Em algum tempo, ele diz, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo fez todo o projeto, ele fez a lição de casa. Isso é importante. A Bíblia diz, o Provérbios nos ensina, que nós podemos fazer os nossos planos, mas é Deus quem dirige os nossos passos. Na verdade, Paulo deveria fazer isso mesmo, e ele o fez todo um projeto, fez todo o cálculo, estava com o material pronto, ele estava preparadíssimo, afiado para pregar em Roma, para levar o evangelho para Roma, para edificar Roma, para ir até a Espanha, e esse era o projeto dele, mas ele não tinha certeza se ia concluir. Bom, o que é que ele faz então? Pela inspiração do Espírito Santo, Paulo entendia que, e se a minha vontade não se cumprir? Que a vontade dele era ir até Roma. E se eu não for para Roma? Deus também deu no coração de Paulo, deu a Paulo o desejo e a inspiração de escrever a carta. Paulo tinha um projeto humano. O projeto de Paulo era, sim, alcançar o mundo, mas o mundo da sua época. O projeto de Deus também era semelhante ao de Paulo, alcançar o mundo, mas em
todos os tempos. Se Paulo tivesse visitado Roma e não tivesse escrito essa carta, nós não teríamos essas verdades hoje em nossas mãos. Deus travou por um tempo, porque depois ele chegou até Roma. Você conhece a história? O final do livro de Atos narra a história de que Paulo chegou até Roma, com muito sacrifício, com naufrágio, com uma loucura. Mas ele chegou até Roma. Mas antes disso, Deus travou tudo, colocou um peso no coração de Paulo. Ele diz assim: pode ser que eu não chegue até lá, mas as verdades que eu quero falar para eles têm que chegar. O homem não precisa ir para Roma, mas a carta tem que ir. O evangelho tem que ir. A palavra de Deus tem que chegar lá, ainda que eu não chegue. Então ele pega a sua pena. O que é a pena? É a caneta, né? Que nós temos hoje, a nossa caneta. Senta na sua escrivaninha e começa a escrever Romanos. Gente, que coisa maravilhosa. Então, o projeto de Paulo era alcançar os romanos e a Espanha. O projeto de Deus era que a carta aos romanos fosse pregada em setembro de 2018, em Campo Grande. Deus tinha um projeto maior. Que coisa linda. Olha só que coisa maravilhosa. Então, a gente entende que, por essa impossibilidade de vê-los, então, ele anuncia o Evangelho escrevendo essa carta. Ele entendia que, de alguma forma, ele tinha que pagar essa dívida. Ou pessoalmente, ou através da carta. Se vai que eu não chego até Roma, ele tinha no coração: eu devo isso para os romanos, então eu vou mandar essa carta. Se a carta chegar, já está de bom tamanho, porque a carta é importante, a mensagem é importante, o mensageiro não. Se eu puder ir lá, ótimo, a carta está acima, ou a mensagem de Deus é maior do que o mensageiro. Ela precisa chegar. Eu gostaria de estar lá também, mas não sei. Então, olha que coisa maravilhosa. Resumindo, fechando essa primeira parte, encerramos a primeira parte aqui da introdução de Paulo. O que nós aprendemos com tudo isso que nós vimos nessa noite? A gente pode tirar uma simples conclusão, tem muita coisa aqui, mas eu fechei numa única conclusão, um aprendizado bastante importante. Por exemplo, quando o nosso desejo não é realizado, é porque um propósito maior está em curso. Você não sabe, eu não sei. Mas às vezes o nosso desejo não se concretizou, ou não está se concretizando até o momento. E por quê? Nós não sabemos responder. Mas possivelmente, um plano maior de Deus está em andamento. Você não sabe, nem eu. Mas Deus pode estar encaminhando tudo isso. Quando o seu projeto não se conclui, ainda que seja provisoriamente, pode ser que amanhã se conclua, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano maior. É isso que a gente aprende. O propósito de Paulo, então, era vê-los. Mas o propósito de Deus era que, primeiro, antes de Paulo vê-los, antes de Paulo chegar até Roma, ele escrevesse essa epístola. Então, como eu falei, os homens têm planos imediatos. Deus tem planos futuros e eternos. Então, isso é maravilhoso. Paulo podia falar tudo isso aqui que está escrito, pessoalmente, e talvez nós nunca tivéssemos essas verdades em mãos. Mas Deus queria que essas verdades chegassem até o século XXI, por exemplo. Não é? E até enquanto houver vida nessa terra. Então, isso é maravilhoso. Vamos fechar a segunda parte do que nós vamos estudar nessa noite. Então, como eu disse, nós vamos subir até o pico Everest, né? Everest, das montanhas do Himalaia. Versículos 16 e 17. A gente não vai conseguir tirar tudo daqui, tá? Provavelmente a gente vai repetir algumas passagens aqui, mais algumas vezes, a respeito desses dois versículos, linkando com o que Paulo continua falando a respeito da depravação humana no capítulo 1. Mas nesses dois versículos, algumas coisas a gente já pode entender aqui. Hoje a gente pode tirar um pouco das verdades que são contidas aqui. Eu não vou conseguir expressar para vocês, nós não vamos ter tempo, do porquê Paulo menciona essa frase aqui.
pois não me envergonho do Evangelho. Eu não vou conseguir explicar hoje, mas prometo para vocês que nós vamos trazer, né, a explicação a respeito disso na próxima semana. Mas eu quero que você leve para casa essa pergunta. Por que Paulo seria tentado a envergonhar-se do Evangelho? Por quê? O que podia passar na cabeça de Paulo? Convido você a buscar de Deus, estudar, como eu já tenho pedido para os irmãos, lerem essa carta ao longo das semanas, né? Vão estudando aí um capítulo por semana. Se você puder voltar um pouquinho, medite nesse trecho. Por que Paulo, ou nessa pergunta, por que Paulo estava tentado a sentir vergonha do Evangelho? E aí, semana que vem, a gente vai esclarecer sobre isso. Nós vamos voltar. Hoje a gente vai encerrar aqui mostrando um pouco sobre o poder do Evangelho. Ele diz que o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu gostaria de fazer uma finalização aqui, mostrando um pouco sobre o poder do Evangelho, que na verdade Paulo então, ao invés de se sentir envergonhado, ele se sentia honrado em poder ser ministro do Evangelho. A verdade é essa, não é? E esse poder do Evangelho, nós podemos entender que não é um dos poderes de Deus, mas Paulo diz que ele é o poder de Deus. O Evangelho só tem o Evangelho que tem o poder para salvar. Só o Evangelho tem poder para salvar. Isso aqui a gente tem que guardar no nosso coração. E nas palavras de Jesus, eu gostaria de tentar explicar um pouco sobre o poder do Evangelho nas palavras de Jesus Cristo. No capítulo 16 de Lucas, abram comigo, Lucas 16. Eu vou ler o texto todo, de 19 a 31, para a gente conhecer a história. Eu sei que você conhece, mas eu quero repetir. Eu vou ler rapidamente. Capítulo 16, 19 a 31, é a história do rico e o mendigo. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o rico e ser levado... Aconteceu morrer o mendigo, versículo 22 agora, tá? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, Lázaro era o mendigo, né? No seu seio. Então, clamando, quem estava clamando aqui? O rico. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá, para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, pode acontecer um grande milagre na frente de alguma pessoa ímpia. Pode ser até que uma pessoa ímpia veja um morto ressuscitar. Difícil. Mas vamos supor que aconteça. O que é que Abraão está ensinando para nós aqui? Quais são as palavras de Jesus? Que ainda que isso aconteça, eles não se arrependerão. Eles não serão salvos. Ainda que eles vejam coisas miraculosas, coisas tremendas, como um morto ressuscitar. Você quer uma coisa maior do que ver um morto levantar? E ainda assim, os ímpios não se converterão. Não é isso que fará com que a pessoa seja salva. O que é que Abraão ensina? O que é que Abraão fala para o rico que estava no inferno? Ele diz que somente através de ouvir Moisés e os profetas. Qual era o evangelho que Abraão conhecia? Bom, ele conhecia o evangelho do Velho Testamento, né? Ele não conhecia todo ainda, porque pessoalmente ele não conhecia os profetas. Mas ele sabia que era através dos profetas. Ele era profeta. E ele conhecia alguma coisa a respeito da lei, porque ele recebeu ordens de Deus. Abraão também já conhecia Moisés. Por quê? Moisés, mesmo vindo depois, aqui está numa situação futura. Entende-se isso, né? Então é interessante, irmãos, que ele diz que é o evangelho que salva. Não tem outro poder que possa salvar as pessoas. Somente o evangelho. E o que nos assusta, eu estava pensando um pouco, que eu conheço a minha família. Conheço bastante, eu tenho muitos parentes. Minha família é muito grande. Meu pai, ele teve 11 irmãos. São 12 ao todo, com meu pai. Muitos já se foram. E eu fico pensando, é uma situação triste até de falar, de compartilhar, mas eu quero compartilhar com você. Possivelmente alguns desses meus parentes estejam pensando da mesma forma do rico. Possivelmente esses que não creram no Senhor, parentes meus, estão lá gritando, queimando no fogo do inferno e pensando que alguma coisa pudesse ser feita para que seus filhos, seus netos, seus parentes pudessem não ir para aquele lugar que eles foram. Você já pensou nessa possibilidade? Talvez um pai, uma mãe que já se foram, talvez um irmão, alguma pessoa que já se foi, que talvez esteja nessa situação. E nós temos a resposta, irmãos. Irmãos, nós temos a chave para que os outros entrem para o reino de Deus. E esse é o ensinamento dessa passagem. Jesus não está querendo dizer que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Não, não é isso. Ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer a respeito da fé. E a respeito da fé, só através do Evangelho. Da salvação, perdão. Jesus está falando sobre salvação. Se você voltar um pouquinho, versículos 16 e 17 desse capítulo 16 de Lucas, Jesus diz assim, versículo 16: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Meus irmãos, nós vimos isso na semana retrasada. Moisés e os profetas significam, ou a lei e os profetas é a mesma coisa? Jesus
Abraão, quando fala para o rico aqui, ele menciona que as pessoas que estão aqui na terra vivas ainda têm que ouvir Moisés e os profetas. Jesus aqui nessa passagem, versículo 16, ele diz que a lei e os profetas é que antecederam ao evangelho. Era o evangelho primitivo. Depois vem o evangelho na sua completude, que é o evangelho pleno nele, em Cristo. É onde anuncia-se o evangelho completo, em Jesus Cristo. E não há outra chave para entrar no reino de Deus, a não ser através do ou pelo evangelho. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Nós temos em nossas mãos o evangelho. E é através do evangelho. Por isso que Paulo diz: eu tenho essa dívida com o mundo e com Deus. Eu tenho em minhas mãos a chave que pode. Eu não estou dizendo que todos aqueles que eu vou pregar, Paulo dizendo, né? Não estou dizendo que todos aqueles que eu pregar o evangelho serão salvos. Mas serão muitos, através da minha pregação, sim, poderão ser salvos. Através da maneira com que eu anuncio o evangelho. Então vejam, não há outra maneira das pessoas serem salvas. E eu fiquei assim, tocado, no sentido de pensar em alguns parentes meus que estão nessa situação do rico, e que estão desejando que eu e outros parentes nossos pudessem não ir para lá, onde eles estão queimando agora. Porque infelizmente, irmãos, eu tenho muitos desses parentes que estão lá. Por uma ocasião, uma vez eu fui pregar para um velho da minha família, no hospital, e ele, quando eu comecei a falar do evangelho, ele gritou e eu fui posto para fora do quarto. E ele não me deu a chance de pregar o evangelho. Passaram-se alguns dias e eu não sei se alguém chegou a pregar o evangelho para aquele meu parente. O que eu sei é que depois de poucos dias ele morreu. E isso é difícil, a gente tentar equacionar tudo isso. Mas a gente tem que fazer o possível, irmãos. Tem que fazer como Paulo. Ainda que não seja pessoalmente, eu vou escrever uma carta. Ainda que não seja pessoalmente, eu preciso ligar para um parente meu. Ou eu preciso falar de Jesus para ele. Ou eu preciso visitar o meu vizinho. Eu não posso morrer com essa dívida. Eu tenho essa dívida com o mundo. Eu queria que os irmãos pensassem nisso também. A igreja tem essa dívida com o mundo. A igreja deve isso para Deus e para o mundo. Pregar o evangelho. Falar de Jesus a todas as nações. A quantos pudermos falar, em todo o tempo, dentro do trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, em todos os lugares. A gente deve isso para o mundo. Então, eu queria fechar aqui dizendo que mesmo que o morto ressuscite, então, só o evangelho pode salvar. Concluindo o que nós estudamos nessa noite. O poder do evangelho está acima do poder apostólico ou do poder humano, nós vimos isso que a gente aprendeu. Nada substitui o poder do evangelho para salvar almas, nada substitui o poder do evangelho. Olha, irmãos, a gente pode ter várias maneiras de poder tentar ajudar as pessoas. Por exemplo, médicos curam enfermidades do corpo e da mente, não é mesmo? Os médicos curam. Professores curam a ignorância ou a falta de conhecimento do povo, não é mesmo? Professores fazem isso, podem curar a ignorância de um povo. Amigos, os grandes amigos curam as enfermidades de uma alma abatida. Amigos curam. Amores, os amores curam as dores da solidão e as carências afetivas. Como é bom poder amar. Políticos curam a economia ou promovem o bem-estar de uma nação, ou pelo menos deveriam fazer isso. Essa é a obrigação deles. ONGs, ou as grandes organizações de assistência social que existem por aí, curam a fome dos povos. Isso é muito bom.
mas só o Evangelho salva os perdidos e dá vida aos eternamente mortos em seus delitos e pecados. Não há outra entidade, outra pessoa, outro poder que possa salvar vidas, a não ser o Evangelho. Só o Evangelho pode fazer isso. E uma outra lição também, voltando um pouquinho, né, esse é a finalização sobre o poder do Evangelho, mas eu estava também pensando a respeito desse desejo de Paulo estar com eles, o desejo de visitá-los, estar pessoalmente, ter comunhão, estar lá em loco, eu quero ir lá visitar, eu quero estar perto. Irmãos, isso é muito bom, mas eu queria lembrar aos irmãos que o que promove uma verdadeira amizade, um verdadeiro amor entre os cristãos, o que promove essa verdadeira amizade legítima, o verdadeiro amor legítimo, cristão, entre as pessoas, não é propriamente, e não é muitas vezes, a proximidade física. Você pode estar todo dia com uma pessoa, mas você pode não estar bem com aquela pessoa. Você pode não ter relacionamento nenhum com aquela pessoa. Você pode ter encostado todo dia com uma pessoa, dormir junto com uma pessoa, e você pode às vezes não ter um relacionamento saudável com aquela pessoa. Irmãos, não é por causa dos gostos, das afeições naturais, dos partidos políticos, dos times de futebol que coincidem, não são essas coisas, os gostos, que fazem com que nós tenhamos comunhão. Então não é a proximidade, não são os mesmos gostos, a mesma maneira de pensar, ou ter às vezes os mesmos inimigos. Parece que a gente se faz amigo porque temos os mesmos inimigos. Não é isso que faz a união. Não é isso que faz nos ser unidos. Não é isso que faz com que nós tenhamos o verdadeiro amor. O verdadeiro amor está em compartilhar a mesma fé no mesmo Deus, pela mesma causa do Evangelho. Irmãos, unidade está vinculado à nossa fé. Paulo amava os romanos antes de estar com eles. Conhecia alguns, 20 e poucas pessoas ele conhecia. Não sei quantas pessoas tinham ao todo naquela igreja, mas já era uma igreja relativamente grande. Ele não tinha conhecimento da grande maioria daqueles irmãos, mas ele os amava. Ele tinha consideração por eles. Ainda que não conhecesse pessoalmente, porque eles compartilhavam da mesma fé, no mesmo Deus. Isso nos faz um. É por isso que ele amava aquelas pessoas. E aqui eu encerro, irmãos. Deus nos ajude a nós termos amor uns pelos outros, pela causa correta, pela maneira correta, pela mesma fé. Vamos orar? Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê compreensão dessa porção da Tua palavra, do que nós estudamos nessa noite, especialmente que o Senhor esteja dilatando o nosso coração a respeito da dívida que temos com o mundo. Que nós possamos, Senhor, ser aquecidos por Ti para compartilharmos da salvação que há no Evangelho de Jesus Cristo para com todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance, Senhor. Ajuda-nos a termos essa intrepidez como Paulo tinha. Aqueça o nosso coração como o Senhor aqueceu o coração de Paulo. Ó Deus, fortaleça-nos, Senhor, para que nós possamos ser propagadores do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, para cumprirmos a Tua comissão que o Senhor nos colocou, Senhor, nos chamou para pregarmos o Evangelho até os confins da terra. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a esse chamado que o Senhor nos fez, a fazermos discípulos de Jesus Cristo. Pai, eu Te peço tudo isso com esperança, com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos agora participar da mesa do Senhor com alegria. Nós participamos por causa da mesma fé. Nós temos a mesma fé. Nós somos remidos do Senhor. Vamos participar, vamos assentar na mesma mesa, comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice. E assim participarmos do mesmo corpo de Cristo, nessa unidade. Por isso nós participamos sem ter nenhum problema uns com os outros, não é? Nós participamos com alegria, sabendo que se há alguma diferença, que possa ser lançada por terra, que possa ser perdoado,
que nós possamos dar o perdão uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. E assim nós possamos comer o mesmo pão e glorificarmos a Deus e a Jesus Cristo nesse momento de ceia do Senhor. Né? Que nós possamos fazer então com alegria e com desejo de podermos continuar honrando o Senhor e lembrando dele até que ele venha. Amém? Vamos participar então?